Olá, fãs da velocidade! Está começando a 35ª edição do Dinâmica Cast, falando sobre o que aconteceu no mundo do automobilismo esse final de semana. Eu sou o Luiz Andretti e comigo está hoje Thales Cristiano. Pois é, boa tarde pessoal, mais uma semana aí de corridas ao longo do mundo. Esse final de semana fundamentalmente a gente teve NASCAR, né? Fórmula 1 teve uma semaninha de descanso, a Indy também, voltando semana que vem, né? Então a gente teve corrida das 3 principais categorias nacionais da NASCAR no autódromo de 1,5 milha do Kansas. E a gente vai começar a falar primeiramente da categoria principal que aconteceu na quinta, né? Vamos por ordem cronológica. Mais uma vez deu ele, Denny Hamlin, com o melhor carro, conseguiu sua 5ª vitória na temporada. Em disparado, né? Conseguiu segurar o Harvick e tá aceso na briga pelo título, né? Prova que foi marcada pelo bom domínio dele e ele capitalizou mais uma vitória, né? Exatamente, Denny Hamlin, que é o primeiro piloto na temporada de 2020 a chegar a 5 vitórias, né? Ele que já cria-se uma expectativa dele bater o recorde pessoal de mais vitórias na mesma temporada. Ele que em 2010 conseguiu 8 vitórias naquela temporada, ele foi vice-campeão naquele ano. A gente está ainda um pouco distante do final da temporada regular, né? Agora que a gente está indo para a parte final dessa etapa do campeonato. E o Hamilton já tem 5 vitórias. Na corrida em si, como você bem destacou, o Hamilton foi dominante, né, na maior parte. No final, ele travou uma batalha com Kevin Harvick, né, que até então tinha o mesmo número de vitórias que ele, porém acabou faltando um pouco de gás para o Harvick no final. Ele acabou caindo para a 4ª posição, muito em função do desgaste de pneus. Ele teve uma leve pressão do Brad Keselowski no finalzinho, mas não foi suficiente para tirar a vitória dele. Como eu falei, 5 vitórias, né? O mais próximo dele é o Kevin Harvick, que tem 4, né? E apesar disso, quem lidera o campeonato por pontos nessa temporada regular é o próprio Kevin Harvick, né? Ele que é muito regular, tá sempre no top 5. E certamente ele vai conseguir abocanhar esse título da temporada regular. Porém, o Hamilton tem força nessas 5 vitórias que ele já conquistou até aqui na temporada, né? Exatamente. Quem não tá conseguindo vitórias nenhuma é o Kyle Busch, que é da mesma equipe do Hamilton, e a gente vê que ainda há esperança dele conseguir seu primeiro título na categoria, né? Pra quem não sabe, Hamilton tem mais de 40 vitórias, porém nenhum título ainda na principal categoria da NASCAR. Ano passado bateu na trave e esse ano de novo tá destinado a tentar de novo, né? Ele e Harvick parece que é o dos postulantes ao título. E também a corrida foi marcada pelo forte acidente que envolveu Ryan Preece, que bateu forte no muro interno e levou também vários outros pilotos, como Christopher Bell, Ryan Newman, Di Benedetto, Logano. E a prova ficou fácil, né? A gente pensou que ia dar Brad Keselowski. O cara estava com um carro muito bom na mão, tanto que chegou em segundo lugar. Martin Truex também, ele que foi o terceiro a liderar mais voltas, né? Também estava com um carro muito legal na mão. Ele que é um piloto muito experiente, porém tem apenas uma vitória. E ficou com o Denny Hamlin, né? Destaque também para Eric Jones, que não vinha muito bem nas outras corridas. Terminou no top 5. Cole Custer terminou no top 10. E é isso, né? Era uma prova que também o William Byron estava andando muito bem, chegou a liderar 27 voltas. O Chad Naus não estava na corrida, era um outro crew chief. E, nossa, seria bem inédito, né? O Chad Naus não tá presente e o interino do crew chief levar a vitória com o Byron, né? Imagine que engraçado que seria. Exatamente, você ressaltou esses 2 nomes, né? O do William Byron e do Eric Jones. Agora a gente, nessa altura, já com 19 etapas percorridas nessa temporada, a gente falta apenas 7 para o final dessa temporada regular. E esses 2 nomes, o William Byron e o Eric Jones, são nomes fundamentais na batalha por uma vaguinha nos playoffs, né? Agora que começa aquela corrida no final de temporada regular, que é bastante interessante de acompanhar.
para ver quem vai ocupar as últimas vagas das 16 para conseguir uma vaga na pós-temporada da NASCAR. Nas últimas 2 semanas a gente acabou não comentando da NASCAR aqui no nosso podcast, mas a gente teve 2 vencedores inesperados, né? A gente teve a vitória do Austin Dillon em Kentucky, e a gente teve no Texas, desculpe, e a vitória do Cole Custer em Kentucky. Primeira vitória da carreira do Cole Custer e terceira vitória da carreira do Austin Dillon, né? A primeira nessa temporada, inclusive. Colocando 2 pilotos que estavam praticamente fora da zona de corte, já classificados para a pós-temporada devido à vitória. Então, nesse caso, a gente tem um Deus nos acuda correndo entre Matt DiBenedetto, William Byron, Tyler Reddick, Eric Jones e o próprio Jimmy Johnson, né, em busca das últimas vagas das 16. Com certeza. A gente vê que o JJ está em 18º na tabela, né, no seu ano de despedida. É uma pena, né, pro heptacampeão não poder de novo figurar aí o Chase, né, os playoffs, se bem que ainda falta 8 etapas, 7, enfim, ainda tem muito chão, né, muita coisa pode rolar, alguma zebra pode aparecer, e tá bem formado esse playoff, né, não tem quem possa estar fora, tá fora mesmo por alguma coisa que não seja carro ou habilidade. O que entristece mesmo é o Jimmy Johnson, né, que é um cara de playoff, tá indo pro seu 2º ano sem estar figurando aí os 16 melhores finalistas, e vale um destaque, primeira vez que DiBenedetto tá entrando, né, o piloto que teve sua chance ano passado, demonstrou que é bom, porém tem que parar de se envolver em acidentes, né, ele que se envolveu de novo no acidente da corrida passada, tá em 13º, né? E atrás apenas de Tyler Reddick. Exatamente, sim, um acidente muito forte na etapa do Kansas, né, na quinta-feira. Ele tá em 13º em pontos, mas de acordo com a bolha do playoff, ele tá o último na zona de corte, ou seja, ocupando o 16º lugar, é ele, o Matt DiBenedetto, né? Ele que tá acima do Tyler Reddick, que seria o primeiro desclassificado nessa altura do campeonato, né? E o DiBenedetto tá numa zona de risco, né? A gente nesse aqui momento... Tá 13º. 13º de acordo com os pontos, né? Se você organizar pelo ranking da bolha dos playoffs, ele aparece na 16ª posição, porque tem vários pilotos com menos pontos que ele que já conseguiram vitórias, né? Como é o caso do Cole Custer, do Austin Dillon e tudo mais. E nesse momento do campeonato a gente tem 6 pilotos classificando-se para a pós-temporada sem ter nenhuma vitória. É um fato bastante interessante, né? Sendo eles o Eric Almirola, o Kyle Busch, o Clint Bowyer, o Kurt Busch, o William Byron e o próprio Matt DiBenedetto. E tem nesses nomes que você falou, estão devendo vitórias, né? Pelo cartel de vitórias e resultados que esses pilotos têm. Vale ressaltar que os irmãos Busch, na verdade, estão devendo vitórias. Tem carros bons, né? O Kurt Busch não tem um carro tão bom quanto o Kyle, porém, ele também deveria mostrar um pouquinho mais de serviço, né? O Clint Bowyer já é um cara que não cobra muito, né? Muito menos o Almirola, pelo fato de que o Harvick ele leva a Stuart Haas na costa. Porém, eles vêm fazendo um bom trabalho, né? A gente não esses dois que eu falei da Stuart Haas, o 10 e o 14, não é um piloto que você espera que vai ganhar. Porém, eles fazem a lição de casa, trazem os pontos para casa e vão se classificar para os playoffs. Agora, Kurt Busch, Kyle Busch, William Byron, pelo carro que tem, no mínimo uma vitória, né? Antes dos playoffs seria bem legal. Bem legal. Exatamente, o William Byron tá realmente devendo vitórias nessa temporada, né? Ele tá indo, se eu não me engano, pro seu 3º ano na categoria principal e ainda não conquistou nenhum triunfo, né? Ele lembra muito o sofrimento, por assim dizer, que o Chase Elliott passou na sua estreia na categoria, né? Ele que fez a sua primeira corrida na Cup, se não me falha a memória, em 2015. E foi conseguir sua primeira vitória apenas em 2018, né? Ele que demorou bastante tempo.
E o William Byron parece estar indo pelo mesmo caminho. Talvez seja a pressão do carro 24, né? Talvez seja isso, né? Que 24 só ande bem com o Jeff Gordon. Eles teriam que fazer de novo aquele esquema de trocar o número, né? Que fizeram com o Chase Elliott. Na verdade, a Hendrick trouxe o número 9, né? Pro Elliott. E talvez eu acho que caberia fazer isso com o Byron também, né? Eu acho que esse 24 não tá casando muito bem com ele, apesar de ter toda a história por trás. Eles resgatassem o 5 para ele, eu acho que não seria ruim. E uma coisa envolvendo a Hendrick também é que há rumores que eles já teriam fechado a temporada 2021 com apenas 3 carros. Esses rumores de pilotos que podem ir para o 48 podem estar acabados. E a Hendrick pode ir para 2021 com apenas 3 carros alinhando na Cup Series. Seria... Eu enxergo como um tipo de justiça, né? O Jimmy Johnson ter seu número aposentado, por assim dizer, na NASCAR. Ele que está entre os melhores da história, sem dúvida nenhuma. 7 títulos na categoria nessa era moderna não é para ninguém. E eu acho nada mais justo você aposentar o número do Jimmy Johnson, ele que está dando indícios que vai seguir carreira na Indy, né? Vai se aventurar nos monopostos agora, passados seus 40 anos, né? E é uma pena a gente ver a Hendrick encolhendo dessa maneira, né? Coisa que 10 anos atrás a Hendrick tinha 4 pilotos bons, que brigavam por título todos os anos no seu plantel, e isso não acontece mais, né? É uma pena, né? As equipes, com o passar dos anos, elas vão fechando suas operações. A NASCAR, que voltou com todas essas corridas, não está tendo uma boa ponto de audiência, né, nos Estados Unidos. Com isso vem encarecendo os custos, né, os patrocinadores resolvem pagar menos, e a gente vê que talvez a NASCAR algum dia corra com menos de 40 carros no grid, coisa que alguns anos atrás era 44 carros, tinha muito mais carros por equipe. Por exemplo a Roush, né, que tinha lá seus 5 carros no grid, é uma coisa que hoje é impensável de se fazer, né? Hendrick, por exemplo, sem 4 carros é uma coisa bem diferente. Para quem acompanha a categoria sabe que Hendrick sempre teve 4 carros, e 3 carros seria bem estranho, né? Eles estão, acho eu, que botando forças no Bowman e o Elliott, né? Se o Byron não tomar cuidado, a batata dele vai assar. E eu acho que por hoje na Cup foi só, né? Exatamente. Apenas finalizando, foi anunciado que não vai ter mais quali ou treinos no restante da temporada, né? Os pilotos vão ir direto para a corrida. E as 7 etapas que faltam nessa temporada regular da Cup corrida em New Hampshire, próximo final de semana. Depois a gente vai ter rodada dupla em Michigan, uma corrida no sábado e uma corrida no domingo. Rodada dupla não, é apenas uma corrida no circuito misto de Daytona, no dia 16 de agosto. Depois rodada dupla em Dover, e a última etapa da temporada regular vai ser a Daytona 400, no dia 29 de agosto. E aí que mora o perigo, né? Tem vários pilotos aí que vai para tudo ou nada, né? Ou Daytona misto ou Daytona oval. Enfim, a gente vai prestar uma homenagem a Maurice Petty, que veio a falecer, né, nessa semana. Irmão do Richard Petty, tá no Hall da Fama como um dos maiores fabricantes de motores, né, para a própria Petty Enterprises. E a gente faz esse podcast dedicado a ele, né? Agora exatamente. A gente vai falar Desculpa. Exatamente, é um nome muito icônico aí no meio da NASCAR, né? Ele que acabou falecendo esse final de semana. E durante todas as etapas desse final de semana, várias homenagens a ele foram prestadas, e a gente deixa aqui nossa lembrança também. Com certeza. Agora iremos para a rodada dupla da Truck Series. Primeira corrida, né, foi ganhada pelo Austin Hill, piloto da Hattori Racing. E diga lá como é que foi essa primeira corrida. Exatamente, aconteceu na sexta-feira à noite, né? Corrida da Truck Series.
Corrida marcada porque nessas duas corridas a gente não teve piloto da Cup, né? Pilotos outsiders, vamos dizer assim. Foi uma corrida bastante disputada. A gente viu uma batalha entre Austin Hill, Brett Moffitt, às vezes até o próprio Matt Crafton andando ali na frente. Porém, a vitória acabou ficando com o Austin Hill. Ele que conseguiu sua primeira vitória no ano, né? A Truck Series que está com o seu formato de playoff com 10 pilotos, tem apenas 4 confirmados por vitórias até aqui, né? O Austin Hill foi o terceiro, o quarto a gente vai falar que acabou acontecendo na corrida do sábado, né? O Austin Hill com o seu picape 16 da Toyota conseguiu vencer aquela corrida. Conseguiu garantir, né? Ele que de qualquer forma conseguiria se garantir por pontos, ele que lidera a temporada regular por pontos na Truck Series, vai conseguir os pontos extra ao final dessa temporada regular, já que ele tem uma distância confortável para o Ben Rhodes, que é o segundo colocado, e conseguiu sua primeira vitória. Agora, nesse final de temporada regular, que a gente não vê mais outsiders correndo na Truck Series, a gente está vendo pilotos da categoria mesmo vencendo suas corridas. E o que foi bastante interessante ver a batalha também pelas últimas vagas no playoff, né? A gente viu o Tyler Ankrum, que andou no picape 17 da Red Horse ano passado, equipe que fechou, inclusive. Chegou quase à final daquela temporada, foi a grande revelação da temporada passada, esse ano tendo diversas dificuldades, o primeiro abaixo da zona de corte, se envolveu em acidentes, ele e o Derek Kraus na picape 19 também em apuros, e foi bastante interessante essa vitória do Austin Hill na sexta. No sábado a gente teve quebra de jejum, né? Exatamente, quebra de jejum do tricampeão da categoria Matt Crafton. Desde 2017 não ganhava uma corrida sequer, mostrou aí porque é campeão da categoria, né? Bloqueou o novato várias vezes nas últimas voltas, foi um pega interessante, corrida também marcada por muitos acidentes, tirou os postulantes ao título também, né? Campeão Johnny Sauter, Stuart Friesen bateu também, e bandeira amarela atrás de bandeira amarela, uma corrida muito movimentada, e com a vitória de 88, né? Na verdade ele fazia 66 corridas que não vencia desde 2017. Aí quebrou o jejum e cravou logo seu passaporte para as finais do campeonato. Exatamente, o Matt Crafton que ano passado quebrou todos os paradigmas, né? Desde que esse formato de playoff da NASCAR foi implantado em 2014, ele foi o primeiro a ser campeão de uma das 3 categorias principais sem vencer corrida. Ano passado ele conseguiu ser campeão da Truck Series, que foi o seu terceiro título, né? E embora ele não tenha conseguido nenhuma vitória na temporada de 2019, como você bem falou, ele não vencia desde 2017 e voltou ao Victory Lane depois de tanto tempo. Uma batalha no final da corrida foi bastante interessante com o Christian Nex da KBM, no truck número 18. A gente via que o X tinha uma picape visivelmente mais rápida que a do Matt Crafton, porém acabou sucumbindo à experiência do número 88, né? E não conseguiu passar para conquistar aquela que seria a sua primeira vitória. O Christian Nex, que é o atual campeão da ARCA, né? Que foi por muitos anos uma categoria rival à NASCAR, até a aquisição da categoria ano passado. E o X tem se mostrado como a revelação da categoria nessa temporada, né? A Truck que esse ano não tem tantos talentos como já teve outrora, porém o X mostra que tem potencial para evoluir no futuro, né? Um menino muito bom, né? Mais uma vez descoberto pela KBM, parece que tem futuro na categoria, né? Porém faltou experiência, né? Faltou malícia ali para o menino poder driblar o Matt Crafton. Corrida também teve a participação do Travis Pastrana, um cara muito famoso dos X Games, do motocross, do rally. Fez uma prova discreta, terminou nos últimos dos últimos que restaram, em 22º, no lugar do Ross Chastain. Corrida muito legal também, né? Contar com a participação de gente de fora. E O
Pastrana nunca foi um piloto brilhante na NASCAR, né? Ele que tentou se aventurar na Xfinity Series uns anos atrás, né? Não sei se o pessoal lembra, ele nunca foi brilhante, por assim dizer, ele foi um completo fracasso, para ser bastante honesto. Nunca teve uma atuação brilhante, foi mais marketing a ida dele para a NASCAR, e ele decidiu voltar para uma corrida nessa temporada, na Truck Series, né? Acabou batendo, como não é surpresa para ninguém. Acabou apenas na 22ª posição, mas é o máximo que a gente pode esperar dele num carro de NASCAR, né? Infelizmente, a verdade é essa. A participação dele lá sempre foi e sempre será apenas por marketing. E destaque dessa corrida também, que a gente esqueceu de comentar, foi o Sheldon Creed, né? Ele que teve sua primeira vitória da carreira umas 2 semanas atrás no Oval de Kentucky, uma corrida que foi encurtada devido à chuva e que consequentemente lhe deu a primeira vitória da carreira. Ele com isso já está classificado aos playoffs. Batalhou na frente durante grande parte da corrida até que acabou batendo sozinho, né? Exatamente. Quando o piloto ele bate na frente, não é uma coisa legal de se ver. Porém, a corrida foi legal, foi interessante. A gente deu para ver ali a habilidade de bastante gente, né? Uma corrida bastante movimentada e quebrou o jejum do Matt Crafton, né? E outro destaque legal também é que a Thor tá muito boa, uma equipe que trocou, né, recentemente para a Ford, fez o top 5 com Ben Rhodes e Grayton Finger, que também tá um pouquinho apagada, né? Exatamente, agora que a Truck Series tem um calendário muito menor do que a categoria principal, a Cup, né? Nessa altura do campeonato, faltam apenas 2 etapas da temporada regular da Truck Series. A próxima sendo em Michigan, dia 7 de agosto, e a última que vai determinar os 10 classificados aos playoffs acontecerá no dia 16 de agosto no circuito misto de Daytona. Será a última etapa da temporada regular da Truck Series. Nessa altura do campeonato a gente tem apenas 4 pilotos classificados por vitórias, né, como eu disse anteriormente, sendo eles o Austin Hill, que tem uma vitória, foi na sexta-feira, o Matt Crafton, essa vitória do sábado, o Sheldon Creed, essa vitória em Kentucky, e o Grayton Finger, que tem 2 vitórias. Exatamente. Agora a gente vai para a corrida de sábado, no Kansas ainda, com a Xfinity Series, vitória do azarão Brandon Jones, a segunda vitória da temporada, e ficou marcada pela forte batalha junto com Austin Cindric, que parecia que ia para sua 4ª vitória seguida. Porém, o piloto do número 19 segurou o ataque do 22 para cravar a segunda no ano. Pois é, foi bastante surpreendente, para falar a verdade, né? O Brandon Jones, que conseguiu sua primeira vitória um tempinho atrás nessa temporada, né? Porém, a corrida foi amplamente dominada pelo Austin Cindric, né? Ele que estava capengando porque não conseguia bons resultados durante toda a primeira parte da temporada, até que engatou uma sequência de vitórias e estava indo a passos largos para sua 4ª vitória seguida na temporada. Ele que, se caso conseguisse, entraria no segundo lugar da história em quesito de vitórias consecutivas da categoria. Porém, com 3 voltas para o final, veio uma bandeira amarela e mudou todo o rumo da corrida, né? Sim, teve 2 bandeiras amarelas no final, né, se eu não me engano. Uma o Austin Cindric levou a melhor, aí na segunda perdeu um pouquinho de gás, Brandon Jones saiu de lá de trás e veio passando. E melhor para ele, né, que é um azarão da Joe Gibbs, sempre está se envolvendo em acidente, não é um bom piloto, porém quando ele tá ali ele ganhou, né? Ganha, e a segunda da temporada dele bateu o menino Austin Cindric, que parece que finalmente desencantou dos ovais, né? Ele que também agora é o líder do campeonato, finalmente, né? A gente pode dizer que o número 22 está de volta, e também o Owner, né? O campeonato de construtores, né, da NASCAR, de donos, o 22 também está na frente, segundo lugar para Stuart Haas. Exatamente,
A gente fala desse esquema de ser campeão da temporada regular. Para quem não sabe, o campeão da temporada regular, ele chega nos playoffs com 15 pontos extras sobre a concorrência, né? Ou seja, você sendo regular na fase final do campeonato, você facilmente vai conseguir uma vaga na final, muito em função do seu título na temporada regular. E na Xfinity Series, a gente tem uma batalha ferrenha por esse título da temporada regular, né? A gente tem Austin Cindric e Chase Briscoe brigando ponto a ponto nesse final de temporada regular por esses pontos extras, né? O Chase Briscoe, que tem 5 vitórias na temporada, porém está 4 pontos atrás do 22 do Austin Cindric. Ou seja, se acabasse hoje a temporada regular, o Cindric ganharia esses pontos. Na corrida, que nem a gente falou, a gente teve o Cindric dominando a corrida, sem maiores dificuldades. Daí teve essa segunda relargada, o Brandon Jones, que saiu da 6ª posição na última relargada, conseguiu passar todo mundo e fez um movimento de ultrapassagem no Austin Cindric na curva 1 da última volta e não olhou mais para trás. Vitória interessante do Brandon Jones, ele que é piloto da Gibbs na Xfinity Series, companheiro do Harrison Burton, que também foi um fator postulante à vitória na corrida desse sábado. Porém, é de se destacar, né? O Brandon Jones é um dos pilotos que mais evolui nessa temporada da Xfinity Series e demorou um tempo significável até. Exatamente. Ele que era para ter mais vitórias, né? Que parece que agora empatou com o Harrison Burton, que é também piloto da equipe. E tá em quinto lugar, em quinto lugar na tabela, né? Isso que é interessante. Nos pontos ele tá em nono, porém com a sua segunda vitória ele entra no ranking de quinto lugar. Legal, é um piloto que tem que mostrar trabalho, porque tem vários pilotos aí da KBM ou vários outros pilotos credenciados que querem essas vagas na Xfinity Series da Joe Gibbs, né? Que são carros que sempre são bons. Exatamente, como a gente também ressaltou que no playoff da Cup Series são 16 pilotos, no playoff da Truck Series são 10, na Xfinity Series por sua vez são 12 pilotos, né? E ainda faltam 5 etapas para o final. Não, 7 etapas, desculpe, para o final da temporada regular. A gente vai ter Road America no dia 8 de agosto. A gente vai ter o circuito misto de Daytona no dia 15, rodada dupla em Dover, dia 22 e 23 de agosto. Depois a gente vai ter Daytona, no oval de Daytona, no mesmo final de semana das 400 milhas da temporada da Cup Series. A gente vai ter uma etapa da Xfinity Series também. Depois disso, Darlington, e a última que vai determinar os 12 participantes do playoff vai acontecer num oval curto de 3/4 de milha em Richmond. Nesse momento, a classificação do campeonato, a gente tem diversos pilotos já classificados através de vitória, né? A gente tem, como destacamos, o Chase Briscoe com 5 vitórias, depois a gente tem Austin Cindric com 3, o Noah Gragson, o Harrison Burton e o Brandon Jones com 2 cada, o Justin Haley com 1, que foi aquela vitória, se eu não me engano, em Daytona, né? Ou em Talladega, não estou me lembrando agora, foi um circuito grande. E depois a gente vai ter 2, 4, 6 pilotos classificados por pontos, né? Sendo o último deles acima da zona de corte o Brandon Brown e o primeiro fora o Jeremy Clements no 51. E também um destaque legal de falar, Ryan Sieg, né, que vem de uma equipe muito pequena, tá em 10º lugar no ranking para o playoff. Interessante, né, de ver uma equipe pequena que foi se reconstruindo, e Ryan Sieg, que é um piloto muito bom, e com certeza tá fazendo um bom trabalho, né, bem regular, tá atrás apenas de Michael Annett, que não é muito fácil, que não é muito difícil de bater. E é isso, né? A gente viu que às vezes um empenho de uma equipe pequena sempre faz a diferença. Exatamente. Os pilotos sem vitória, para deixar destacado, o Justin Allgaier, que é piloto experientíssimo no carro número 7 da Junior Motorsports, porém esse ano não tem vitória, não vem fazendo uma boa temporada, assim como também o Ross Chastain, que não tem vitória no carro número 10 da Kaulig.
O Michael Anesh, que tem equipamento de ponta, porém não é um piloto muito brilhante, como você bem ressaltou. O Ryan Sieg no número 39, o Riley Herbst, fazendo sua primeira temporada completa na Xfinity Series, no número 18 da Gibbs. E o Brandon Brown, sendo o último no carro 68, também uma equipe pequena, né? Daí a gente, abaixo disso, tem diversos pilotos brigando, né, por essa vaguinha nos playoffs. A gente tem o Jeremy Clements, a gente tem o Daniel Hemrick, a gente tem o Mike Snyder. Daniel Hemrick, que já chegou a ser finalista da Xfinity Series, né, alguns anos atrás, correndo pelo número 21. E hoje ele é part-timer, né? Corre apenas algumas etapas pela Junior Motorsports. Foi dispensado ano passado por maus resultados na Richard Childress da Cup Series. E tá aí, né? Não tá fazendo um bom trabalho de novo, mais uma vez, com o carro que tem, número 8, que ele compartilha, se eu não me engano, com outros pilotos, como o irmão do Martin Truex Jr., e por aí vai. Porém, é um piloto muito apático, não ganhou nenhuma vitória, foi para Cup Series, não fez nada de bom. Tyler Reddick, que está na zona de corte dos playoffs, está fazendo uma temporada muito melhor que ele. E a Xfinity Series acho que é só, né? Exatamente, como a gente falou, tem 7 etapas. A próxima já acontece no próximo final de semana, junto com a Cup, se eu não me engano, em New Hampshire. Não, minto, vai ser em Road America, no circuito misto. Com certeza. Agora a gente vai falar só um pouquinho da Stock Car Brasil, etapa de Goiânia, etapa dupla, né, que foi realizada nesse final de semana, que deu a abertura da categoria brasileira de Stock Car. Contou com a vitória do veteranaço Rubens Barrichello e a estreia com o pé direito da Toyota Corolla, né? Exatamente, a Toyota que começou suas operações no automobilismo sul-americano em 2020, né, no Brasil e na Argentina. No Brasil não poderia ter começado melhor, né? A gente, como vocês sabem, a Stock Car Brasil são rodadas duplas, são uma corrida seguida da outra. A primeira corrida foi vencida pelo Ricardo Zonta, também a bordo de um Toyota Corolla. E a segunda corrida foi vencida na economia de combustível, na estratégia, pelo Rubens Barrichello, né? Piloto veterano que, de acordo com a classificação de pilotos, ele é o líder do campeonato, né? Até a página oficial da Fórmula 1 no Instagram colocou uma publicação parabenizando o brasileiro por causa disso, né? Ele que, claro, se beneficiou da desclassificação de alguns pilotos na corrida 2 e já acumula 38 pontos em 2 corridas. Bastante interessante ver o Barrichello aos seus 48 anos de idade ainda brigando por títulos numa categoria tão importante quanto a Stock Car Brasil. Com certeza, e também a primeira rodada, né, que a gente vai voltar a falar, Ricardo Zonta também venceu, né, ele que fez uma prova de superação, disse que o pai quase perdeu a vida por causa do Covid-19, deu a volta por cima e venceu full time, que venceu as 2 provas, né, com a Toyota. Foi uma vitória muito legal. Toyota que quis, já na cláusula para entrar na Stock Car, que Ricardo Zonta faria parte da equipe, foi lá e não fez feio, fez sua primeira vitória na temporada, abrindo com o pé direito também. E o Rubens Barrichello, que está na liderança do campeonato, depois de Ricardo Maurício ser desclassificado da corrida 2, né, Rubinho que segue aí pro bicampeonato da categoria, né? Exatamente, ele foi campeão em 2014 e a próxima corrida da Stock Car é a corrida do milhão já, né? O Rubens, que tem boas lembranças da corrida do milhão, já venceu 2 vezes, sendo a última, se não me engano, no passado, né? E a corrida do milhão nessa ocasião vai ser no Autódromo de Interlagos, que ano passado foi no anel externo de Goiânia, se não me falha a memória. E o Rubens Barrichello tem tudo para fazer uma boa aparição lá também, já que é um circuito que ele gosta muito de correr. É o quintal da casa dele, viveu correndo lá e nunca teve o privilégio de vencer uma corrida pela Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos. Ele vai ter tudo para fazer uma boa corrida também na Corrida do Milhão, que acontece dia 23 de agosto. Com certeza.
Esse foi o nosso podcast de hoje. Falamos apenas das categorias estoque dos Estados Unidos e do Brasil. Se você chegou até aqui, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima.